Olá pessoal, este vídeo não vai ter nenhuma edição nem nenhum intro de entrada como eu costumo fazer nos meus vídeos. Hoje é exatamente dia 11, portanto isto aconteceu hoje. E quem me segue no Instagram, eu já deixei lá uns stories a dizer que ia fazer um vídeo que ia ser ainda hoje, dia 11, a dizer o que é que aconteceu. Pois bem, eu recebi correio, chegou, entretanto eu não tive tempo para fazer o vídeo porque tinha que ir buscar a minha mãe, pronto, agora tenho tempo, posso contar e publicar já este vídeo. O que é que acontece? Para quem me segue, para quem já me conhece a minha história, eu não vou alongar muito a minha história porque quem me segue já sabe a minha história. Também tenho vídeos aqui antigos que contam a minha história, mas fazendo um breve resumo para quem não sabe aquilo que eu estou a passar, eu vou fazer um breve resumo. Eu tenho uma depressão grave, que foi com o acumular dos anos. Eu nunca contei nada a ninguém, tinha alguns sintomas, mas sempre me guardei tudo para mim. Não sou uma pessoa de falar, ou não era, agora estou a começar a ser, graças à ajuda. E eu no fim de dezembro tive uma crise, fui levada para o hospital, fui nas urgências de psiquiatria e o médico que me atendeu passou-me de imediato consultas urgentes de psiquiatria e psicologia. No dia 7 de janeiro eu tive a minha primeira consulta de psiquiatria. Tudo bem, é lógico que eu estava numa fase em que eu nem sequer conseguia falar, era a minha mãe que ia comigo e me ajudava a completar as frases, eu tinha mesmo batido no fundo do poço. A psiquiatra que me atendeu, excelente pessoa, é uma excelente profissional. Eu tinha muitas coisas negativas na minha cabeça e ela queria logo que eu ficasse internada para o meu bem-estar, pela minha vida, ela achou que eu devia ser internada. Eu expliquei-lhe que não podia ser internada, eu não conseguia ser internada, porque como vocês sabem, se não sabem, a minha irmã tem paralisia cerebral, a minha mãe também tem problemas de saúde, eu não ia ficar sossegada sabendo que elas iriam estar assim com estes problemas e ainda para mais preocupação comigo. Nós chegamos a um acordo, fica aqui entre a minha psiquiatra, chegamos a um acordo. Nesse mesmo dia, no dia 7 de janeiro, a psiquiatra então sugeriu-me hospital de dia. Eu concordei e hospital de dia ainda coisas que demoram algum tempo antes de entrar, não entramos logo, tem que esperar por uma vaga. E então até ao hospital de dia eu tinha consultas todas as semanas e também tinha um acordo com ela caso os pensamentos negativos viessem à minha cabeça e eu tivesse intenções de fazer alguma coisa contra a minha vida. Em abril, finalmente surgiu uma vaga para eu entrar no hospital do dia. Eu estava com receio, eu tinha medo de ir, mas em conversa com a minha psiquiatra, a primeira psiquiatra, ok? Eu não vou revelar aqui nomes. Ela disse, olha, vais tentando ir só buscar a medicação e vens embora. Isto para eu ir aos poucos conseguindo sair e me sentir à vontade. Então eu fiz isso, eu ia com a minha mãe todos os dias ao hospital, ir buscar só medicação para eu poder aos poucos começar a sair de casa e ganhar confiança naquele espaço. Passado mais ou menos um mês, ela propôs-me começar a fazer de manhãs, fazer as manhãs. Eu disse, tudo bem. Eu comecei a fazer as manhãs, foi muito complicado para mim, eu tremia, eu chorava, eu queria me ir embora, mas eu aguentei. Eu sentia que tinha que fazer esse esforço por mim, pela minha família e principalmente pela psiquiatra que me atendeu desde o início. Eu não queria desiludir ninguém. Quando nós entramos no hospital de dia, o que acontece é, nós temos novos médicos, ou seja, a minha primeira psiquiatra
continua a fazer parte do membro de médicos, mas já não é ela que me segue, é a psiquiatra do hospital de dia, né? Psiquiatra ou psiquiatra do hospital de dia. Então, quando eu comecei a fazer as manhãs, passado 2 semanas, foi-me apresentada a minha psiquiatra, que eu iria começar a ser tratada por ela. E custou-me um pouco a confiar, porque por causa de todos os meus problemas, custou-me um pouco a confiar. A minha primeira psiquiatra, que eu tinha sempre contacto com ela por telemóvel e pedia às vezes para vê-la, ela deu-me coragem para eu confiar nessa psiquiatra que me estava a atender. Eu aos poucos ganhei essa confiança, comecei a falar com ela e a contar coisas, as minhas coisas e por tudo que eu estava a passar. Só que infelizmente 2 semanas depois, ou 2 ou 3 semanas, eu soube, ela disse-me, essa segunda psiquiatra que me estava a ser no hospital de dia, diz-me que vai ser transferida para outro hospital e que eu ia ter uma nova psiquiatra. Mais uma vez eu não vou dizer o nome, além de que ela merecesse, mas eu não vou dizer o nome. E foi os piores momentos da minha vida. Como eu disse no início, quando nós entramos no hospital de dia, nós temos um novo acompanhamento, ou seja, temos uma nova psiquiatra e temos uma nova psicóloga. No meu caso foi sempre mulheres que me atenderam. Embora a minha primeira psiquiatra, que sempre me ajudou, faz parte da equipa médica, mas já não tenho consultas com ela. Tenho consultas com a psiquiatra do hospital de dia, se é que estou a fazer entender. Essa psiquiatra, que foi a segunda, tive que voltar. Eu já tinha uma confiança em mim. As próprias enfermeiras do hospital de dia diziam que já haviam melhorias em mim, que eu estava a melhorar aos poucos, que já me viam com outro olhar, que já não tinham um olhar opaco, que já me estavam a ver que eu estava a conseguir integrar-me, porque entretanto depois também comecei a ficar o dia todo no hospital de dia, até que vem essa psiquiatra. A primeira consulta com ela que eu tive foi juntamente com a minha nova psicóloga do hospital de dia. Eu não fiquei com muita boa impressão da psiquiatra, por causa da maneira dela falar. Mas tudo bem, podia ser impressão minha e não liguei muito. Após várias consultas, eu não quero chorar e não vou chorar. Após várias consultas, a psiquiatra, que supostamente está lá para nos ajudar, só me deitava abaixo. Ela dizia coisas sem nexo nenhum. Sem nexo nenhum. Entre outras coisas que ela me disse, que eu não vou revelar tudo o que ela me disse, vou contar apenas 2 coisas que ela me disse, de várias, vou-vos aqui dizer 2. Uma delas foi chegar ao ponto de me dizer, mas num modo rude, atenção, que já sabia qual era o meu problema. O meu problema era que o meu pai tinha falecido e eu fiquei abandonada, porque a minha mãe só queria saber da minha irmã, porque a minha irmã tem paralisia cerebral. E então era esse o motivo de eu estar com uma depressão, porque eu fui abandonada e fiquei sozinha no mundo. Foram estas as palavras que ela disse. O que é ótimo dizer-se isso a uma pessoa que está a passar por uma depressão grave, que a vida já não está a fazer sentido, então é muito bom dizer-se isso. O que eu disse que era completamente mentira. A minha mãe é uma pessoa fantástica, que dá atenção às 2 filhas, tanto a mim como à minha irmã. Ela sempre deu atenção igual. Eu nunca referi que fiquei abandonada. Eu referi a ausência do meu pai.
nas conversas que eu tinha com ela. E ela diz-me de cara que eu fiquei abandonada no mundo porque a minha mãe só queria saber da minha irmã. E esse era o motivo porque eu estava a passar uma depressão, porque eu fiquei sozinha no mundo. Foram estas as palavras ditas por essa boa psiquiatra. Foram as palavras que ela referiu. Por um modo rude, foi isso. Isso já vinha de algumas sessões que eu já tinha com ela. E eu senti-me a voltar atrás, outra vez. A voltar ao início, a voltar a ter medo, a voltar a ter receio, a não conseguir responder, a bloquear. E ela diz-me isso. Noutras consultas que eu tive com ela, para quem ainda não reparou, eu tenho algumas tatuagens no meu corpo e tenho 2 tatuagens nos meus braços. Uma diz céu, outra diz paraíso. Tatuagens que eu fiz antes do meu pai falecer. E mesmo que fosse depois, ninguém tinha nada a ver com isso. E ela perguntou-me se eu estava assim tão mal, porque que eu fui escrever paraíso e céu nos meus braços. Ela disse-me isto: se você está assim tão mal como diz estar, porque é que foi tatuar céu e paraíso nos seus braços? Foi a resposta, foi isso que ela me disse. Eu nesse momento, já era as últimas consultas, eu já não conseguia responder. Eu já não conseguia. Uma vez, até vou contar outra, uma vez que eu tive consultas com elas, que eu tinha todas as semanas, eu veio uma camisola, uma t-shirt já antiga, que eu tinha comprado no Halloween. São gostos, eu gosto destas coisas. E que dizia equipa assustadora em inglês. E ela, mal eu entrei, eu estava a entrar na porta, e ela virou-se para mim, olhou-me de cima a baixo e disse: não venha para aqui ameaçar-me com essas camisolas. Isto não foi então de brincadeira. Eu juro pela minha vida que não foi então de brincadeira. Nesse dia eu estava tão mal que eu não conseguia aguentar mais. Eu estava mesmo mal. A última consulta que tivemos, que foi o dia em que eu já não aguentava mais, foi quando ela falou que eu tinha sido abandonada, que eu estava abandonada no mundo. Esse dia eu não conseguia aguentá-lo até ao fim e queria me ir embora do hospital do dia. Queria vir para casa, precisava de ir para casa, precisava de ir apanhar ar, não conseguia estar fechada no hospital do dia. E a enfermeira não me deixou sair, disse que eu precisava de uma autorização da psiquiatra para sair do hospital, que eu não podia sair. A psiquiatra não me atendeu para eu poder falar com ela e explicar que precisava de sair daquele ambiente, precisava de regressar ao meu ambiente, que é a minha casa, eu precisava de uns momentos a descansar. E ela nem sequer estava disponível para mim. Então, fiz aquilo que qualquer pessoa faz. Peguei nas minhas perninhas, abri a porta e fui-me embora. Ou seja, não tenho uma tranca à porta. Quando dão essa resposta que a psiquiatra não está disponível para me atender, a enfermeira não me dá autorização para eu sair, eu própria saí por o meu pé. Saí, fui no corredor fora, abri a porta e saí. Entretanto, jurei para mim mesmo que nunca mais ia pôr lá os pés. Eu estava mesmo numa fase, eu fiquei numa fase como estava no início. Eu chorava, eu tremia, eu estava em pânico. Só por causa das consultas que eu tinha com aquela mulher. Porque nem doutora ela merece ser chamada. Nem doutora merece ser chamada. Eu entrei em contacto com a minha primeira psicóloga, ou seja, a primeira que me atendeu no início, que ela assim é uma profissional excelente. Expliquei a situação.
e ela disse-me para eu ir a uma consulta com ela. Eu fui ter a consulta com ela, com a minha primeira psicóloga, atenção, eu estava mal, eu só conseguia chorar à frente dela, eu mal conseguia falar, eu tremia por todos os lados. A minha mãe nesse dia não conseguia ir comigo, porque tinha que ir trabalhar, não conseguia mesmo ir comigo. Eu não estava bem, eu só tremia e só chorava a contar o que aconteceu dentro daquele gabinete com a outra senhora. É lógico que por motivos de ética profissional, não é? Não podia fazer muito. O que ela sugeriu foi que que a equipa toda médica e eu nos reuníssemos para eu falar. E eu expliquei que eu não conseguia ver aquela mulher à minha frente. Eu jurei por tudo e era verdade, eu não conseguia. Eu tinha pesadelos durante a noite, eu tremia o dia todo, eu chorava o dia todo, eu ganhei medo de sair de casa outra vez. Eu retrocedi tudo pelas palavras que ela me disse. Estes foram só 3 exemplos de coisas rudes que ela me disse. Nunca, mas nunca me tratou bem. Nunca. Até ao ponto em que eu apresentei queixa dela. Eu fui ao hospital e decidi apresentar queixa dela. Para quem não sabe, eu gravei um vídeo antigo a contar esta história. Eu apresentei queixa dela. Sem ninguém saber, só a minha mãe é que sabia. Eu fui apresentar a queixa dela. Nem sequer disse à minha primeira psiquiatra, nem nada, não contei a ninguém. Fui lá e apresentei queixa dela. Hoje, dia 11, eu recebo uma carta no correio do Hospital de São João e eu pensei que era alguma consulta, mas não, era sobre a reclamação que eu tinha recebido e eu vou-vos passar a ler a carta. Excelentíssima Senhora, recebemos a sua exposição como um contributo para a melhoria dos serviços do Centro Hospitalar Universitário São João. Considerando o teor da exposição e após a auscultação dos responsáveis, lamentamos o desconforto sentido. Contudo, foi possível verificar que a profissional visada cumpriu sempre leges artis, abrindo parênteses, prática médica, fechar parênteses. Verificamos também que recusou uma proposta de reunião quando anunciou a sua saída à equipa de tratamento. Lamentamos não ser possível corresponder às suas expectativas. Com os melhores cumprimentos, Dr. David Costa. Dr. David Costa. Eu não sei quem é e não faço intenções de saber quem é. Mas é o que está aqui, como podem ver, é o que está aqui escrito, foi o que eu vos li. Eu recebi esta carta hoje, dia 11 de outubro. Pois bem, é lógico que falando com a psiquiatra, não me vou chamar psiquiatra, vou chamar senhora porque não merece esse distintivo. É lógico que a senhora não ia dizer o que verdadeiramente me dizia e fazia durante as consultas de psiquiatria. Óbvio. E aqui diz que eu recusei uma proposta de reunião. Obviamente. E eu expliquei o porquê. Porque eu nem sequer podia ver aquela senhora à minha frente. Não podia. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, por tudo o que eu passei, e passado estes meses, e vendo bem, eu juro que se eu naquela altura, no estado em que estava, se eu voltasse a ver aquela mulher à minha frente mais que uma outra vez, eu não ia responder por mim. Eu não ia. E aí sim eu ia perder a razão toda.
que eu não podia ver aquela senhora à minha frente e não posso sequer imaginar um dia encontrá-la à minha frente. Eu passei horrores nas consultas dela. Eu só tenho pena que os consultórios não tenham microfones. É lógico que não podem ter, porque as conversas que se têm com os médicos não podem ser expostas, não é? Mas podiam ter e guardar para quando casos destes acontecessem, terem lá as provas. Dr. David Costa, já que foi você que me escreveu esta carta, tenho-lhe a dizer que só eu sei os quase 2 meses ou mês e meio que eu passei com essa senhora. Só eu sei o quanto eu me calei, porque eu queria melhorar, eu não queria desiludir ninguém, e eu tentei ignorar essa senhora, só que eu já não aguentava mais. E quando ela me diz de caras que eu fiquei abandonada no mundo, que a minha mãe só queria saber da minha irmã e não de mim, e essa era a causa do meu problema, isso foi a gota d'água para mim, porque é totalmente mentira. Não, eu não aceitei. É verdade, uma reunião de equipa, porque eu não posso ver essa senhora à minha frente. Essa senhora, infelizmente, voltou a trazer de cima tudo aquilo que eu tinha começado a passar. Essa senhora fez com que eu perdesse toda a confiança que eu tinha ganho nas consultas e com o hospital de dia. Em vez de me puxar para cima, enterrou-me ainda muito mais. E eu tive que começar outra vez, praticamente do zero, o tratamento. Dr. David Costa, já que é o coordenador do gabinete do cidadão, fica aqui a minha resposta, já que não é possível eu fazer mais nada. Não sei se este vídeo irá chegar ao Hospital de São João. Não sei se alguém irá vê-lo. Mas eu queria partilhar isto com vocês. Que a doença que eu estou a passar e passar por aquilo que eu passei, ninguém merece. Dizer que a profissional cumpriu a prática médica. Qual prática médica? A prática médica desta senhora é fazer com que as pessoas desistam da vida? É isso a prática médica? Porque foi assim que me sentia. Depois, foi assim que eu me senti quando aquela senhora diz que eu fiquei abandonada no mundo, que eu não tinha ninguém a quem me apoiar. Foi assim que eu fiquei. Os pensamentos negativos que eu tinha na minha cabeça voltaram ao início. Voltaram a surgir à cabeça. Portanto, aqui refere que a profissional cumpriu a prática médica. Qual prática médica? Levar as pessoas a acabar com a própria vida? É essa a prática médica? Porque se for essa a prática médica, então sim, ela é uma excelente profissional. E a dizer que eu recusei uma reunião, qualquer um no meu estado em que eu estava naquela altura recusava uma reunião. Porque eu juro que eu não podia ver, eu juro que ainda hoje eu não posso ver a mulher à minha frente. Eu dentro daquela sala, eu sabia que ela ia desmentir tudo, como é lógico.
E eu não tinha provas, e não tenho provas que me pudessem ajudar a dizer que aquilo que eu estava a dizer é que era a verdade. Eu não tinha as provas. E nessa altura em que foi proposta a reunião, eu já só pensava que não valia a pena eu estar neste mundo. Eu voltei a cair outra vez. Eu voltei a perder as forças que tinha. A esperança que eu tinha, eu voltei a perdê-la. Graças a essa senhora que o Dr. David Costa diz ser uma profissional e que cumpriu bem a prática médica. Se isto é cumprir bem uma prática médica, então eu não sei o que é. Eu preferia então ser atendida por uma profissional que não praticasse bem a prática médica, então nesse caso. Dr. David Costa e Hospital de São João. E a pessoa em causa que você trata como profissional, eu só espero que um dia não tenho que passar por o mesmo que eu estou a passar. Que não tenho que lutar o que eu estou a lutar. Que não tenho que sofrer o que eu sofro diariamente. Felizmente, no meio disto tudo, eu consegui e estou a ser atendida pela minha primeira psiquiatra, que ela sim, é uma profissional. E começamos a refazer o tratamento. Mas o sentimento, a dor, tudo não sai dentro de mim. Havia, na altura, quando isto aconteceu, quando eu abandonei o hospital, todos os dias me vinham à cabeça as palavras negativas que aquela mulher me dizia. E eu sentia que não valia mesmo nada. Por isso, é isto o serviço de saúde que nós temos. Dr. David Costa, eu espero que nunca venha a passar por aquilo que eu passei. Nunca. E a esta senhora que me atendeu, espero também que nunca venha a passar o mesmo que eu. E que tenha o acompanhamento que você me deu. Porque se eu voltei atrás na minha recuperação, se eu tive que ouvir coisas cruéis, foi você que disse da sua boca. E ainda recebo uma carta a dizer que você é uma profissional e que fez tudo bem. E que eu é que recusei ir a uma reunião. Se eu naquele momento em que isto aconteceu, que já foi há alguns meses, se eu naquele momento eu tivesse que ir a uma reunião, tivesse de caras com esta senhora, e como é lógico, ela ia negar tudo, aí sim eu ia perder a razão toda. Isso eu vos juro, que naquele momento eu ia perder a razão toda. Aí é que eu ia mesmo perder. Só espero que o Dr. David Costa, que os responsáveis do Hospital de São João, principalmente na área de psiquiatria, e que esta senhora, que segundo a carta é uma profissional, eu só espero que nunca venham a passar o mesmo que eu. Só espero mesmo. Muito mau atendimento. E como é lógico, os médicos ganham sempre. Não importa. Se eu tivesse acabado com a minha vida, se eu tivesse sido fraca, não tivesse tido lutar, não tido forças para lutar, se eu não tivesse uma mãe que tenho, que me ergueu, eu neste momento não estava a fazer-vos este vídeo. Eu não estava a fazer-vos este vídeo.
E a culpa ia ser de quem? De ninguém. A culpa ia morrer sozinha. Porque é graças a profissionais como estes que, infelizmente, há casos que não vão para a frente. Há casos em que as pessoas desistem. Eu, graças a Deus, tive uma mãe que puxou por mim. Não me deixou fazer nenhuma estupidez. Depois das consultas desta senhora, a grande heroína desta história toda é a minha mãe. E eu não estou sozinha no mundo. Eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã, eu tenho a minha prima, eu tenho a minha família. E eu não estou sozinha no mundo. Foi preciso algum tempo para eu meter isso na minha cabeça. Hospital de São João, Dr. David Costa e a profissional que está aqui. Espero que sejam muito felizes. Espero que nunca venham a passar aquilo que eu passo. A dor que eu sinto todos os dias. A luta que eu faço todos os dias para recuperar. Espero que nunca venham a passar por ela. Espero mesmo. E quem tiver este tipo de problemas em psiquiatria, ou seja, no que for, estejam a passar por uma depressão também, não ouçam estas palavras, não acreditem nestas palavras. Lutem sempre. Lutem sempre. Há sempre alguém que está lá para vos apoiar. Eu tive a minha mãe, que nunca me abandonou, nunca me irá abandonar. Há sempre alguém que vos apoiar. Não liguem a estas pessoas que são chamadas de profissionais. Não liguem. Sejam fortes. Não desistam de vocês próprios. Porque isso é a pior coisa que vos pode acontecer, é desistir. Continuem. Lutem. E Dr. David Costa, que é coordenador do Gabinete do Cidadão, ao Hospital de São João, e é esta senhora, que nem disse devia ser chamada. Espero que sejam muito felizes, mas longe da minha vista e longe de mim, porque nunca quero me cruzar com este tal Dr. David Costa. Não sei quem é e não quero saber. E há outra senhora que nunca me aparece à minha frente. Nunca. Graças a Deus eu estou a ser bem acompanhada agora. Graças a Deus, sim, eu tenho uma boa profissional. Graças a Deus, ao menos isso eu tenho. Estou a ser acompanhada por uma boa profissional. E tenho o apoio da minha mãe e da minha prima, sempre do meu lado. A estes dois senhores que estão aqui, a esta senhora e a este Dr. David Costa, passem bem. É isto que eu tenho a dizer.